Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Emerson. Estive fora aí um pouco de tempo porque estive mal durante esses dias, então nós ficamos sem os vídeos aí do dia 13 e dia 14. Então eu estou gravando esse vídeo agora para poder fazer um compilado de Provérbios, capítulo 13 e 14, para que a gente não fique aí desatualizado e você não fique sem a palavra de Deus. Então vamos embora, porque é tempo de renovar. Nós vamos começar com Provérbios, capítulo 13, versículo 18, que diz que aquele que rejeita a instrução cava a sua própria ruína. Então nós vamos destacar um ponto aqui importante. Salomão está dizendo o seguinte: aquele que rejeita a correção se fecha para o crescimento, aquele que não ouve a repreensão tropeça. E nós vivemos hoje uma geração que ela prefere a opinião do que a correção. E isso impede a pessoa de crescer e faz com que ela viva uma vida de miséria e faz também com que ela cave a sua própria ruína no futuro. Nós vivemos um tempo em que pessoas preferem opiniões do que correção e repreensão e instrução. E por essa razão, muitos continuam repetindo os erros de sempre. Segundo ponto importante sobre uma correção, uma repreensão que a gente recebe, a gente precisa entender o seguinte, que correção não é rejeição. E isso, às vezes, fica muito confuso na cabeça de algumas pessoas que são fechadas, que não são ensináveis. Guardar a repreensão é receber com humildade aquela correção, é ter um coração ensinável. E isso faz com que você tenha a oportunidade de crescer. Quem rejeita a correção se fecha para o crescimento. Correção traz maturidade para a nossa vida. Deus corrige todo aquele que ama. E um coração ensinável está sempre aberto para o crescimento. E outra coisa importante sobre a correção nesse versículo é que honra não é sorte. Ela é fruto de sabedoria e de humildade. Quem aceita a repreensão hoje está construindo um pedestal de honra para amanhã. Quem ouve os conselhos e aceita a repreensão e a correção de rota evita inúmeros tropeços na sua vida. E quem aceita ser moldado no tempo correto, essa pessoa será exaltada. O capítulo 13 de Provérbios, o versículo 18, para mim, entre muitos provérbios que existem ali, esse tem o maior destaque, para que a gente possa trazer aqui hoje. E você, leu Provérbios 13? Qual provérbio para você é o mais impactante aí dentro desse capítulo? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo. Como eu falei, nós vamos fazer um compilado aqui nesse vídeo, então eu já vou falar de Provérbios capítulo 14. O versículo que eu escolhi foi o versículo de número 12, que basicamente está dizendo que o caminho do homem parece correto aos teus olhos, mas o fim deles é a morte. O que esse texto está nos apresentando aqui? Bom, a primeira coisa é que a percepção humana ela é limitada e enganosa. Então a nossa maneira de ver algumas coisas, ela tem um limite e muitas vezes ela nos engana. Então nós somos perceptivelmente limitados em questão ao nosso futuro, ao nosso caminhar e os planos que nós traçamos para nós mesmos. Tem caminhos para nós que parecem corretos, mas não é bem assim. Nem tudo que é certo é aprovado por Deus. Muitas vezes é conveniente para nós, mas não quer dizer que é santo. Alguns caminhos para nós hoje é sucesso, é liberdade, é riqueza, mas amanhã o destino final é a morte física, espiritual, emocional, é a perca de família, é a perca ministerial, é a perca de muitas coisas. Porque na nossa percepção, o certo muitas vezes é o correto, é aquilo que vai dar bom, né? Mas Deus é quem tem de fato a percepção ilimitada e pode nos mostrar se aquele caminho está correto ou não. É importante você entender que esse texto está dizendo que o começo é importante, mas o fim ele é bem mais importante do que o começo. Eu costumo dizer que importa mais como nós terminamos do que como nós começamos. Então, quando nós vemos a vida de homens de Deus na Bíblia Sagrada, nós vemos a vida dos apóstolos, e o apóstolo Paulo ele deixa isso muito claro quando ele escreve a Timóteo dizendo que já estava no fim da vida dele, ele já estava pronto e sendo preparado ali para ser martirizado, mas no final ele diz que havia completado a sua carreira
e tinha guardado a fé. Ou seja, quando nós vemos a história do apóstolo Paulo, ele não começa muito bem, ele começa perseguindo a igreja. Mas o final da sua vida, ele termina guardando a fé, guardando a coroa, guardando a caminhada. Então, o começo, ele nem sempre é muito importante, muitas vezes, em algumas ocasiões, mas é o fim, e esse texto de Provérbios está apontando para nós que o fim, aonde aquilo vai nos levar, é bem mais importante. Deus te abençoe, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever nesse canal e forte abraço. Até o próximo vídeo.